As florestas do nosso mundo têm sido o lar de muitas coisas estranhas ao longo dos anos. Quero dizer, basta pesquisar o gênero de filmes de terror e você encontrará todos os tipos de contos aterrorizantes ambientados em uma floresta. A razão para isto é simples. Embora seja verdade que as florestas são vitais para o ecossistema do nosso mundo e albergam muitas plantas e animais, se nos perdermos numa delas, pode ser um lugar muito mau para estar. Quase nunca sabemos onde ir, vá, e você nunca sabe quais riscos pode correr. Às vezes as pessoas não se refugiam na floresta pelas melhores razões. Podem deixar para trás algo que não esperavam. De uma baleia jubarte a um cervo-rato, bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão as 13 coisas mais perturbadoras descobertas na floresta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 13, Baleia Jubarte. Agora, está claro que esta baleia jubarte era real e foi de fato encontrada em uma floresta. A diferença é que ele foi encontrado na floresta amazônica em 2019. Ainda há muitos detalhes dos quais ninguém tem certeza. Mas o fato é que ao passar por essa floresta, as pessoas logo se depararam com a carcaça de uma baleia jubarte morta. E tenho quase certeza de que a primeira coisa que pensaram foi: como isso foi parar ali? Felizmente, sabemos que parte da resposta é que esta secção de floresta tropical foi encontrada perto de uma praia localizada numa ilha. É na foz do rio Amazonas. Aquela ilha tem um manguezal e foi lá que essa jovem baleia foi parar. Mas como uma baleia tão grande foi parar num manguezal? Você pode estar se perguntando. A resposta não é realmente sobre a baleia, mas sobre a água. As marés na bacia do rio Amazonas são incrivelmente fortes e igualmente importantes. Acredita-se que a baleia estava realmente morta no mar próximo quando as marés finalmente elas a pegaram e a trouxeram para cá. O segredo era que nesta temporada as marés subiriam cerca de 4 metros acima do esperado, o que significa que as águas chegariam muito além da praia e entrariam na floresta. E então, quando as marés baixavam, ela parecia uma baleia jovem e acabava ainda dentro, a floresta. Embora seja uma bela visão, e definitivamente não seja algo que você vê todos os dias, mesmo com esse conhecimento de como a baleia chegou à floresta, ainda não entra em todos os detalhes sobre a situação, por exemplo, como a baleia morreu. Era uma baleia jovem, o que significava que deveria estar com seu grupo. Mas aqui estava ela sozinha, e além disso, o padrão de migração da baleia indica que a baleia honestamente não deveria estar naquela área. Então ficamos com mais perguntas do que respostas e mistérios que cercam esta baleia. Número 12. A estranha criatura que apareceu na floresta. A câmera desta mulher capturou uma criatura rastejando para fora da floresta. Seria uma boa manchete para este caso. Dê uma olhada nesta imagem que mostra o que aparentemente é uma recriação de um evento que teria acontecido no Canadá, onde uma mulher aparentemente estava andando por uma floresta e tirou uma fotografia de algo assim para mostrar o que ela tinha visto. Agora, eu sei que isso é obviamente falso, e não ficaria surpreso se a imagem estática nesta imagem com tema sofisticado fosse de algum tipo de filme de terror. Certamente está enquadrada como tal. Mas seja subjetivo aqui e fale sobre se algo assim poderia realmente ser encontrado dentro de uma floresta nevada. Seja canadense ou não, a resposta é realmente não. Mas há um perigo sempre que você entra em florestas como essas e não está preparado para isso. O que há agora? Basta dar uma olhada no chamado monstro nesta foto e fica claro que ele pretende ser algum tipo de besta híbrida entre um humano e vários animais. E na realidade, não existe tal coisa na natureza. Mesmo se você fosse para encontrar um pé grande, não haveria seria algo assim, já que essa criatura é algo que as pessoas realmente procuram por motivos que muitos não sabem. A questão é que, embora haja muitas coisas a temer na floresta, esse tipo de coisa não é uma delas, e mesmo que a imagem seja apenas uma recriação do que realmente aconteceu, certo? Você acha que já teríamos ouvido mais sobre isso?
Você não acha que teria havido uma caçada humana a coisas como essa para tentar manter o povo canadense seguro? Não existia, e o Canadá ainda é bastante seguro, então os canadenses não temem, ou mesmo as pessoas que viajam para o país. Esse tipo de monstro realmente não existe, e se existisse e te encontrasse bem, você não viveria tempo suficiente para contar a história de qualquer maneira. Número 11. Armadilhas explosivas. Quando você pensa nesses tipos de armadilhas, provavelmente está pensando em coisas que viu em filmes. Por exemplo, Rambo era um grande fã desses tipos de armadilhas, porque mantinha seus inimigos nervosos enquanto trabalhava para evitá-los. Porém, não pense que isso não funciona. É algo que acontece no mundo hoje e no passado, porque as armadilhas foram usadas em tempos de guerra mais do que você esperaria. E durante a Guerra do Vietnã, elas foram espalhadas pelas selvas, mas não estou falando sobre aquela guerra ou selva do qual falo em 2012, em uma floresta em Utah. O local possui inúmeras trilhas para as pessoas passearem e se divertirem e pretende ser uma área de lazer. É aí que entra o policial do Serviço Florestal dos Estados Unidos, James Schaffler, que estava patrulhando em um dos distritos do parque e encontrou algo bastante perturbador, pois ele presumiu que fosse uma armadilha. Essa armadilha consistia em uma grande pedra que foi formada com varas afiadas para criar uma bola gigantesca com espinhos que poderia atingir uma vítima inocente no peito ou na cabeça se tivesse velocidade suficiente. Provavelmente poderia ter matado alguém, o que não é nem um pouco bom, igualmente ruim. Assim que o policial viu o arame, ele sabia que não deveria ativá-lo, então ele poderia ter sido vítima se não estivesse prestando tanta atenção. Ele então encontrou outra armadilha que teria jogado alguém em um buraco cheio de espinhos. O que diabos está acontecendo em Utah? A boa notícia é que ninguém ficou ferido, e depois de alguma investigação, descobriram quem era o responsável, e essas pessoas alegaram que se tratava simplesmente de um conjunto de armadilhas destinadas a capturar coisas como num jogo selvagem. Número 10, cartazes assustadores de pessoas desaparecidas. Agora, este é realmente perturbador, mas também tem um final diferente que você não verá exatamente. Deixe-me definir o cenário para você. Estamos passando pelo Berkeley Jackson County Park em Huntington, Nova York. É um bom dia para uma bela caminhada na floresta. E de repente você percebe que há algo estranho à frente. E ao se aproximar, você percebe que uma determinada área tem algo sobre as árvores. Isso não seria estranho. Exceto quando você se move, você percebe que essas coisas são pôsteres de pessoas desaparecidas. Elas estão por toda parte e há até uma gaiola feita de gravetos por perto. Isso é uma coisa real que realmente aconteceu, para que conste, e você seria perdoado por pensar que era algum tipo de cenário ou ideia de filme. Até mesmo a pessoa que o gravou e depois postou no Facebook. Ele naturalmente admitiu que era assustador e até pensou que eles poderiam ter acidentalmente tropeçado em um set de filme de terror. Francamente, é uma suposição justa. Depois de serem libertados sob fiança, eles não morreram e foram denunciar a polícia, que então decidiu investigar exatamente o que a pessoa havia encontrado, porque parecia realmente muito estranho. E agora? Pronto para a virada? Muito depois de consultar as pessoas que moram nas proximidades, a polícia descobriu que essas placas foram afixadas como parte de uma preparação para uma festa de Halloween. Eles prometeram retirar tudo depois que o Halloween acabasse, e então o caso foi arquivado. E eu tenho que perguntar que tipo de festa de Halloween eles estavam dando lá. Na verdade, você já sabe o que eu realmente não quero saber. Número 9. Círculo de fadas. Agora vamos nos afastar do estranho por um momento e entrar em algo mais natural e potencialmente sobrenatural. Dependendo de com quem você fala, você já esteve em uma floresta ou área gramada fora de uma e viu um anel de cogumelos perfeitamente posicionado? Bem, se sim, você se deparou com um círculo de fadas, também chamado de anel de fadas ou anel de elfo, ou algum outro tipo de porcaria nerd, como você quiser chamá-lo. Acontece que isso não é algo para histórias de Dungeons and Dragons. É na verdade um fenômeno natural que ocorre. Essas coisas surgirão por vários motivos, e você pode dizer quando alguém está lá por duas dicas visuais.
A primeira é o anel óbvio de fungos, que às vezes pode ter mais de 10 metros de diâmetro, e o segundo é através da própria grama. Se você notar um anel de grama morta, é porque os vários fungos e raízes no solo matam aquela grama sugando nutrientes por eles mesmos e não. Não deixa nada para a grama se alimentar. Do ponto de vista da natureza, é uma façanha fazer isso, e ainda assim existem mais de 60 tipos diferentes de fungos que podem estar ligados a esses anéis. No lado sobrenatural das coisas, esses círculos têm sido ligados a todos os tipos de criaturas e eventos ao longo dos anos, dependendo do ponto de origem. Têm sido ligados a bruxas, demônios, dragões e muito mais. E também dizem que concedem bons benefícios ou azar dependendo do que você faz. Essas superstições são tão conhecidas que até apareceram em um episódio recente de Doctor Who. Não foi o melhor episódio, mas a questão é: não entre no circuito só para garantir. Número 8. A Casa da Bruxa. Agora acabei de falar sobre bruxas, e aqui vou eu com The Witch House. Esta casa tem sido bastante popular ao longo dos anos, devido à sua estética assustadora. E as pessoas se perguntam se esta é mesmo uma casa real, e muito menos uma que pertence a uma bruxa. A boa notícia é que sabemos onde ele realmente está. Mas se é assombrado ou não, deixarei que você decida em seu próprio tempo, quando não estiver por perto, para ver as consequências de suas ações. A Casa da Bruxa pode ser encontrada na Ilha Flint, localizada na Dinamarca. A casa foi construída na década de 1930 por um fazendeiro, e sua família aparentemente morava lá há centenas de anos, e até escreveu em uma lápide uma inscrição sobre como o espírito é atraído para aquele lugar. A boa notícia parece ser que, honestamente, não existem bruxas residindo lá, mas isso não significa que outras coisas não aconteçam. Afinal, já foi comprovado que algumas coisas estranhas podem acontecer na floresta, e além disso, a casa parece muito aconchegante. Deixe-nos a sua opinião na seção de comentários. Número 7. O Sasquatch gritando. Já brinquei sobre isso antes, mas que tal irmos caçar um Sasquatch? Parece divertido, certo? Há muitas pessoas ao longo da história que queriam nada mais do que encontrar um pé grande na vida real ou alguma variante dele, dependendo do que você acredita, o que nos leva ao ano de 2019. Na floresta de Ontário, no Canadá, um homem estava com a esposa e o neto em um mirante na floresta quando ouviram algo que não conseguiam explicar. Agora, naturalmente, eles pegaram seus telefones e gravaram, e certamente houve um uivo primitivo vindo da floresta próxima e era alto, profundo, e não exatamente algo que você pudesse reconhecer imediatamente, que definitivamente não era um lobo, um coiote ou ursos. Bem, eles não uivam assim, e nem nenhum felino grande que já esteve neste lugar. Então a questão é qual foi esse som. O vídeo foi mostrado a alguns biólogos oficiais e eles não conseguiram nem dizer qual era o som. Então eles tiveram alguns palpites, mas não puderam dizer com certeza. Igualmente misterioso, o homem voltou à área mais tarde após o evento e nunca ouviu aquele barulho. Novamente, poderia ter sido o grito de um Sasquatch, ou talvez fosse o grito de um animal distorcido pelas árvores e pela distância. Não há uma maneira real de saber com certeza. Número 6. A floresta que respira. Vamos ficar no Canadá por um tempo, porque é facilmente uma das coisas mais legais que você verá o dia todo, e posso provar 100% o que está acontecendo aqui. Esta estrela é um homem que um dia estava caminhando por uma floresta no Canadá quando viu algo que chamou sua atenção. Suponho que ele literalmente viu a terra se movendo sob seus pés e não no sentido de um terremoto, mas sim o chão subindo e descendo de tal maneira como se o chão parecesse estar respirando. Agora, se você assistir ao vídeo gravado, poderá entender a confusão e a tensão que ele estava sentindo naquele momento. Não é exatamente algo que você vê todos os dias e levanta muitas questões sobre o que realmente está acontecendo. Naturalmente, muitas pessoas olharam as imagens para ver o que estava acontecendo e a resposta foi surpreendente. Não se trata de uma entidade viva que foi descoberta, nem foi uma ilusão, mas sim o caso do vento encontrando as árvores. E se você olhar as fotos, vai notar que no fundo e no primeiro plano há uma rajada forte nas árvores da região.
Elas não só têm raízes, mas têm raízes muito, muito profundas e são tão grandes que eles permeiam a área. Então, quando os ventos sopraram com força contra aquelas árvores, as raízes começaram a crescer e então eles caíram e se levantaram de novo. Então aí está, uma floresta respirando e tudo o que foi necessário foi um pouco mais de vento. Número 5. A casa de bonecas. Agora, estou sendo honesto, bonecas. Bem, elas podem ser algumas das coisas mais assustadoras que você já viu. Sim, eu sei que parece ruim, mas se você realmente olhar para eles, eles podem ser realmente assustadores, dependendo de como são feitos. Além disso, existem inúmeras histórias de terror e áreas do mundo associadas a bonecos assustadores, e, infelizmente, temos outra para adicionar a essa lista. Um explorador urbano estava percorrendo uma floresta no Canadá e se deparou com uma casa abandonada que estava destinada a ser explorada. E como não morder a isca quando ela ficou assim, ao se aproximar da casa, havia um conjunto de bonecos esperando por ele, e quando ele entrou, os bonecos lá dentro começaram a se revelar e eram numerosos. Na verdade, a única coisa que correspondia aos seus números eram os bichinhos de pelúcia que estavam por toda parte. E como você pode imaginar, isso não seria apenas estranho. É estranho vê-los porque estão quebrados e deteriorados com o passar do tempo. Também levanta tantas perguntas que quase hesito em perguntar: como quem morava lá? E o que fez com que os donos saíssem de casa e abandonassem todos esses brinquedos? Há algo mais morando lá? Felizmente, é improvável que você encontre as respostas, mas o Urban Explorer claramente saiu vivo de casa e todos devemos estar gratos. Número 4. Carros abandonados. O próximo é perturbador em um nível totalmente diferente. Então, todos nós já vimos vários programas de automóveis e filmes onde alguém encontra um carro na floresta ou em um celeiro e tenta restaurá-lo de alguma forma. Mas o que você pode não perceber é que isso não só acontece. Acontece muito, e é muito estranho que as pessoas façam isso há tanto tempo porque não se livram apenas dos carros, mas dos carros que às vezes consideraríamos clássicos, que as pessoas teriam dado um braço e uma perna que eles teriam quando estavam em perfeitas condições, e ainda assim, aqui estão todos enferrujados, podres, abandonados e sozinhos. É assustador pensar nisso, dado o quão bem algumas pessoas tratam seus carros hoje em dia. Então, por que os abandonam assim? É difícil dizer que talvez eles sejam apenas preguiçosos e não quisessem se livrar deles adequadamente. Talvez tenham pensado que iriam iluminar a floresta ou talvez até mesmo se dissolverem nela. É realmente difícil dizer, mas é um desperdício. E as pessoas deveriam ter vergonha de si mesmas se fizeram tal coisa. Número 3. Câmeras bomba de trilha. Agora, este é real e é assustador. Em Harlan County, Kentucky, um homem foi preso por colocar bombas dentro de câmeras de trilha. Uma dessas câmeras detonou um homem e o feriu gravemente. Então não é bom, mas por que alguém iria querer colocar bombas dentro de câmeras de trilha? A resposta, aparentemente, é que o homem colocou suas próprias câmeras na trilha da floresta próxima e alguém ainda estava roubando. Então ele colocou novas bombas neles para que tivessem uma surpresa desagradável quando tentassem removê-los, e isso é muito assustador. E a ideia de que era um método de retaliação de alguém mostra o quão assustadoras as pessoas podem ser e igualmente perturbadoras. Um homem foi baleado e morto após fugir da custódia. Então essa é uma forma de admitir a culpa. Número 2. Caça aos fantasmas em Cambridge. Precisamos limpar um pouco o vídeo depois da última contagem, então vamos a uma caça aos fantasmas que aconteceu em 2017 em Cambridge, Nova York. Os moradores locais ficaram razoavelmente assustados quando olharam para a imagem de uma câmera de trilha que parecia mostrar uma garotinha fantasma. Agora, naturalmente, as pessoas começaram a sair para tentar encontrar evidências desse suposto fantasma que tinha um conjunto de pessoas desaparecidas. Os membros da Câmara foram tristemente levados por todos aqueles caçadores de fantasmas. Acontece que essa chamada garota fantasma era na verdade uma garota na vida real. Ela tinha 9 anos e brincava muito diante das câmeras, e a câmera da trilha simplesmente tirou uma foto ruim que a fez parecer e se sentir como um fantasma. Número 1, veado-rato. Quando se trata do reino animal,
Há algo que às vezes damos como certo. É a forma como podemos pensar que um animal está extinto, mas eles estão simplesmente escondidos numa área que ninguém olhou. E para obter provas de tal coisa, basta olhar para o Vietnã. Em 2019, uma câmera de trilha conseguiu tirar a fotografia de uma criatura conhecida como cervo-rato. Seu nome se deve ao fato de parecer uma fusão entre dois animais comuns. O motivo pelo qual isso é tão perturbador é que esse animal não foi visto antes por mais de 30 anos e não foi oficialmente rotulado como um ser vivo extinto. Segundo registros oficiais, eles o consideraram perdido por enquanto, até que a foto e outras na área fossem tiradas. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!